Bom dia, meu povo. Uma terça-feira muito abençoada, palavra linda no dia de hoje, palavra que vai ser resposta para a vida de muita gente. Segunda Crônicas 7,14 fala o seguinte: se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, então eu, o Senhor, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. É, o papai que vai te levar hoje, né? Ai, que bom. Mamãe vai ficar com saudade. O papai vai me levar Pra igreja. pra igreja? Pra brincar com as crianças. Pra brincar com as crianças? Pra IBF. Pra IPF? É. Oi, meu povo! Estou compartilhando aqui rapidinho aqui com você uma palavra muito abençoada. Queridos, esse é um convite que Deus está fazendo para nós. Existe uma parte disso tudo que é nossa e existe uma parte disso tudo que é do Senhor. E a parte do Senhor, queridos, Ele nunca deixa de cumprir. Mas a sua, eu te pergunto nessa manhã, você está cumprindo aquilo que cabe a você? E eu vou falar para ti o que Deus falou no meu coração dentro dessa palavra. Vou explicar um pouquinho o contexto dessa palavra, que é muito interessante. Deus visita Salomão. Depois do final da construção do templo, eu preciso subir um pouquinho o versículo para que você entenda, para que eu não chegue só no versículo que eu quero chegar, mas também te fale o contexto dessa palavra. Quando Salomão acabou de construir o templo, o Senhor fez uma visitação para Salomão à noite, falando o seguinte: fala assim para Salomão: Salomão, eu ouvi a tua oração e escolhi para mim. Deus fala, escolheu para ele aquela casa como casa de sacrifício. Quando Deus disse para Salomão, eu escolhi para mim, Ele está dizendo o seguinte: olha, Salomão, isso aqui é para glorificar o meu nome. Isso aqui que eu escolhi é para revelar ao povo a minha vontade. Aqui vai ser o lugar que eu vou responder. E essa pergunta eu tenho para te fazer nessa manhã. Deus pode escolher a tua casa para Ele responder? Cleidiane, como assim? A minha casa? Né? A casa, a estrutura não, queridos. A casa que o Senhor habita hoje, na minha e na tua vida, é o nosso coração. A palavra de Deus fala que nós somos o templo do Espírito Santo. Nós, né? Eu e você somos o templo do Espírito Santo. Antes, na época de Salomão, Deus, ele vinha, né, com a sua glória e respondia ao povo, né, através dos sacerdotes. Então hoje é diferente. Depois que Jesus morreu por mim e por você, a casa que Deus habita é eu e você. A grande questão é que de repente você pode dizer: então eu não preciso ir para a igreja, porque Deus, ele não responde no templo. Ele responde sim. Ele usa o teu pastor, ele usa a palavra, ele usa os teus irmãos. Então isso também não é desculpa para você não congregar. Deus responde sim, mas Ele usa hoje pessoas, Ele usa a palavra, Ele usa tudo que envolve o nome dEle. E aí eu volto a te perguntar: Deus pode usar a tua casa? Sim, Cleidiane, claro que sim. Deus pode usar a minha vida, Ele pode responder as minhas orações. Queridos, Deus pode usar a tua casa para responder as orações que as pessoas fazem para Ele. Deus pode usar você como resposta para a vida de outras pessoas, porque sabe, queridos, muitas vezes é muito fácil a gente pedir para Deus nos usar para responder as nossas próprias orações. Mas Deus tem chamado um povo para usar esse povo para responder também à vontade dEle para a nossa nação, sabe? Para as pessoas que estão clamando, para as pessoas que estão orando. Deus fala uma coisa também muito interessante para Salomão no versículo 13, né? E eu estou falando nesse contexto para que você entenda, tá bom? Aonde eu vou chegar. E quando o Senhor fala no versículo 13 de Salomão: olha, Salomão, e também, se eu cerrar os céus, se não houver chuva, até gafanhoto, né, tiver, eu quero te dizer o seguinte: o que Deus quis falar aqui para Salomão é que, Salomão, se houver tempos difíceis, se houver tempos trabalhosos, desde o versículo 11 que eu comecei a ler para ti, porque ali Deus não está falando para Salomão o contexto dos seus inimigos. Ele está falando para o seu povo. Ele é muito claro no versículo 13, quando ele fala desse exemplo que eu te dei. Ele está dizendo ao meu povo. Queridos, eu quero te dizer o seguinte,
que Deus ele não tem compromisso com o teu inimigo, ele tem compromisso com você, comigo e com você que está aí na rede social assistindo. E por esse compromisso nós também temos que ter compromisso com Deus, assumir a responsabilidade. Por isso que no início da mensagem eu disse, existe uma parte que é nossa e existe uma parte que é de Deus. Assuma a responsabilidade. Nós temos algo que Deus quer de nós. Sabe, queridos, isso é muito forte porque Mateus 5,43 fala assim, amai os seus inimigos. Mas tem muita gente que fala assim, eu preciso orar pelos meus inimigos. O Senhor também fala para a gente orar pelos aqueles que nos perseguem. Mas sabe, os nossos inimigos, queridos, o primeiro mandado do Senhor é a gente amar. Queridos, não tem muitas vezes orações respondidas. O Senhor falou ao meu coração, porque tem muita gente orando. Como assim, Cleijane? Tem muita gente orando, por que não tem muitas orações respondidas? Porque só orar, queridos, não é o suficiente. Existe muita gente orando, mas pouco amor sendo revelado nas suas orações. Queridos, muita gente, às vezes a gente confunde muito o amor de Deus. Quando Deus, querido, diz para a gente amar o nosso inimigo, Ele não está dizendo, olha, ama e negocia. Ele está dizendo, ama e ora. Se você também está passando por negociação aí com seu inimigo, você até conhece quem é o teu Deus, mas você está barganhando com o teu inimigo, está sentando na mesa do escarnecedor. Não está, sabe, respeitando a palavra de Deus, está dando desculpa desse amor para errar. Eu quero te dizer o seguinte, que a justiça de Deus ela vem para todos. Não pense, queridos, que muitas vezes as nossas negligências vão ser justificadas perante Deus, porque Ele conhece o nosso coração. Existe, sabe, queridos, muitas orações que não são respondidas, porque nós ainda não entendemos o significado de humilhação. Eu vou te explicar. Lá em Mateus 26:53 fala justamente sobre isso. Sobre uma entrega que Jesus fez espontânea por mim e por ti. Como assim? Quando os soldados vieram, capturar Jesus, um dos seus discípulos tirou a espada, cortou a orelha do soldado e Jesus olhou e disse, guarda a espada. Sabe, quem viver pela espada também morrerá por ela. E Jesus falou mais, que me marcou muito quando eu estava lendo sobre humilhação. Ele falou assim, pensas tu que eu não poderia agora orar ao meu Pai e Ele mandar 12 legiões de anjos para vir me tirar, né? Jesus quis dizer para me tirar dessa situação aqui. Queridos, muita gente ainda acha que Jesus, Ele foi forçado a se entregar. Não, querido, Jesus não estava ali naquele lugar para se esconder. Jesus, Ele estava ali para orar. As pessoas sempre souberam onde Jesus estava. Então, nesse momento, Ele quis se entregar. Ele se entregou. Por isso que Ele mandou, o seu discípulo guardar a espada. E muitas vezes hoje, nós queremos lutar com as armas erradas. De repente você pode dizer assim, Cleijane, mas eu não uso armas. Eu não sei porque que você está citando essa palavra, porque eu sou uma pessoa, que eu até oro, Eu sou uma pessoa da paz e do amor. Eu não uso arma, eu não sigo esse exemplo, mas você usa uma arma que é muito perigosa. É muito perigosa. Mas também, se você usar essa arma para glorificar o nome de Deus, você pode, fazer estrago no inferno. Sabe qual é? A tua língua. Muitas vezes a gente esquece, queridos, que nós temos uma arma muito, muito, muito importante. A nossa língua. Como você está usando ela? Muitas vezes você não usa a arma, A arma que o policial usa, a arma quem tem porte de arma usa, mas você usa muito a tua língua. Como você está usando ela? O Senhor falou ao meu coração. Como tu está usando ela? Para glorificar o nome de Deus? Ou para maldizer as coisas? Para reclamar? Nesse tempo que está acontecendo, usa a tua língua para orar, usa a tua língua para profetizar pela tua nação, pelo Brasil, pelo mundo todo, queridos, porque muitas vezes a gente fala da nação, mas o mundo todo está passando por dificuldades, o mundo todo está passando por aflição, o mundo todo precisa de oração. Comece a parar de olhar só para você. Comece a parar de olhar só para o Brasil. Estenda as tuas orações para o mundo. Estenda, as tuas orações para a nação. Para todas as nações. E eu tenho certeza que Deus vai ouvir a tua oração. Se humilhe por pessoas. Existem pessoas, queridos, que não têm força de orar.
mas está contando com as nossas orações. Use a tua língua para tocar o céu, para mover o coração de Deus na oração. Sabe? Não glorifique o inferno com a tua língua, em nome de Jesus. Eu tenho uma frase que eu sempre falo, eu falo pro meu esposo, porque a gente conversa muito, né, em casa, a gente conversa demais, assim, meu esposo é meu melhor amigo, não tenha dúvida, ele é o meu amor, ele é meu melhor amigo, ele é uma pessoa, assim, que a gente se escuta muito. E uma coisa que eu sempre falo pra ele, eu disse, amor, o diabo só tem o que nós entregamos, sabe, querido? Muitas vezes nós damos munição pro nosso inimigo. Queridos, e a munição que nós damos para o nosso inimigo, ela volta contra nós mesmos. É isso que nós precisamos entender, que a nossa luta, em nome de Jesus, não é contra carne nem sangue, é contra principados e potestades. Pare de dar munição para o teu inimigo, porque com certeza ela vai voltar contra você mesmo. Mas Jesus morreu por mim e por você. Foi uma entrega espontânea. Jesus foi humilhado por mim e por você. Ou seja, humilhação é uma escolha, humilhação é uma entrega. Humilhação é quando você entra no teu quarto e você diz, Senhor, eu não sou, mas Tu és, eu não posso, mas Tu pode. Eu não tenho, Senhor, mas Tu tens. Então, humilhação é o reconhecimento de quem Deus é e de quem nós somos para Deus. Sabe, queridos, o que falta para a nossa nação, o que falta para a minha vida, o que falta para a tua vida é reconhecer quem Deus é. Hoje uma coisa muito interessante é que todas as vezes, eu vivi uma experiência muito forte nos ônibus hoje, porque todas as vezes que eu finalizo no ônibus eu oro, mas hoje a minha boca veio o Pai Nosso. E queridos, eu nunca vivi uma experiência dessa, eu vou fazer uma coisa e da minha boca a palavra que eu ia fazer não sai o Pai Nosso. E aí eu percebi naquele momento que Deus estava me conduzindo para orar, né, com o Pai Nosso para o povo, né, com o povo. Então, sabe, queridos, hoje no ônibus eu orei o Pai Nosso em todos os ônibus. Sabe por quê? Porque o que o Senhor quer da minha e da tua vida é que a vontade dele seja feita na frente da nossa. Por isso que eu perguntei para ti, Jesus pode usar o teu coração? Jesus pode usar a tua vida para ele responder aquilo que ele quer para a nação, para o povo? Jesus pode usar, né, a tua vida, mesmo ainda que você não queira, né, mas para fazer a vontade dele, para ser respostas para a vida do povo. Nós precisamos entender o que é humilhação todos os dias. Se humilhar é fazer a vontade de Deus, ainda que a nossa não seja essa. Se humilhar é orar pelos nossos inimigos, ainda que nosso inimigo seja péssimo, e geralmente é. Mas sabe, queridos, em vez da gente pedir para Deus fazer tantas coisas, que a gente venha pedir, Senhor, faz ele se arrepender. Senhor, toca. Porque muitas vezes, sabe, queridos, eu fico, às vezes eu olho assim algumas situações e eu vejo que às vezes a gente esquece de onde a gente veio. Sabe? Você não era melhor do que seu inimigo. Se você está hoje melhor do que o seu inimigo, é pela graça do Senhor. Então comece a orar para Deus tocar no teu inimigo. Comece a orar para Deus converter o coração dessas pessoas. Comece a orar para Deus mudar histórias. Comece a orar para Deus derramar amor nessas pessoas, ainda que aos teus olhos seja difícil. Por isso que Deus disse, quando Ele mandou os discípulos guardar a espada, a nossa luta não está aqui. Quando você entender, querido, Jesus não estava dizendo o seguinte, olha, polícia, tu não pode atirar, né? Tu tem que morrer na mão de bandido. Não, Jesus não é injusto. O que Jesus estava falando é o seguinte, olha, a tua maior luta, essa luta que nós estamos vivendo, não é contra carne nem sangue, ainda que aparenta ser. Ainda que às vezes, sabe, queridos, a gente fique até irado com muitas situações. Porque quem ama Jesus, queridos, não é fácil ver o nome de Jesus sendo escarnecido. Quem ama Jesus, queridos, tem sentido a dor que ele sente. Quem ama Jesus, queridos, tem sentido, sabe, na caminhada no nosso dia a dia. Muitas vezes hoje eu acredito que foram 5 ônibus que não abriram a porta para mim. Porque o motorista olhou e disse assim, eu tenho uma ordem que eu não posso estar abrindo a porta. A cada dia, queridos, o caminho está ficando mais estreito. O caminho é estreito, mas ele ainda vai ficar ainda mais estreito.
E sabe quem vai passar nesse caminho? Você quer passar nesse caminho, então entenda. Você precisa começar a se humilhar. Você precisa começar a entregar. Você precisa começar a pedir para Deus fazer a vontade dele acima da tua. Porque senão você não vai conseguir entrar nesse caminho. É estreito, nem todo mundo consegue passar. E eu espero muito que eu esteja falando na rede social com alguém que consiga permanecer no caminho estreito. O caminho, queridos, que leva a Jesus, o caminho que leva ao céu, ele não é largo. Ele não é cheio de facilidades. O caminho que nos leva ao céu vai fazer a gente sentir a dor que o céu sente. Sabe? Queimar no coração de Jesus. Aquilo, sabe? Deus, ele tem permitido a gente sentir o que ele sente muitas vezes para a gente entender que ele fica triste quando a gente vira as costas para ele, sabe? Que ele sente quando a gente negligencia tudo aquilo que a gente precisa entregar para ele todos os dias. Ele fica triste, queridos, com as nossas atitudes. Então, sabe, quando nós oramos, nós entendemos também o coração de Deus. Permaneça nesse caminho, permaneça em oração. E eu tenho certeza que se você permanecer, Deus vai ouvir. Deus vai, sabe, queridos, sarar a tua vida em nome de Jesus. E eu estou te falando isso porque eu tenho aprendido a cada dia que quando a gente descobre essa chave da humilhação, quando a gente descobre essa chave do amor, o amor verdadeiro, sabe, não um amor qualquer, é o amor verdadeiramente que se entregou, é o amor que renuncia, é o amor que permanece no caminho estreito. Não é um amor que vai para a porta larga, não é um amor que vai para o caminho largo. Queridos, esse não é o amor de Jesus. O amor de Jesus, o grande exemplo foi esse que eu te dei em Mateus. Esse é o amor. É o caminho difícil, é o caminho estreito, é o caminho que muitas vezes você vai sentir a dor dele. Você só conhece esse caminho na oração. A oração, ela te mostra como está o coração de Deus. O que é buscar a face do Senhor. De repente você lê esse versículo e também você não sabe. Buscar a face do Senhor, queridos, é fazer a vontade dele. É crescer em graça, em conhecimento, é buscar na palavra. Sabe, buscar a face do Senhor é amar o que ele ama. É amar o teu próximo como a ti mesmo. Falei novamente de amor aqui. Mas sabe, é crescer com ele, é crescer na graça e no conhecimento. É obedecer, é buscar tudo aquilo que envolve o Senhor. Por último, converter dos maus caminhos. Converter dos maus caminhos já está falando, né? Você largar o pecado, é você entrar em arrependimento, é você entender que o teu pecado ele pode até ser gostoso hoje. Mais uma vez o Senhor falou no meu coração, o gostoso de hoje é o amargo de amanhã. Queridos, existe consequências para o gostoso de hoje que você está vivendo. Existe consequência. Esse gostoso de hoje vai amargar amanhã. O pecado, queridos, ele não é ruim no sentido do momento que você está vivendo. O pecado, ele te dá prazer. O pecado, muitas vezes, as pessoas se enganam, porque se o pecado fosse amargo de início, ninguém pecava. A verdade é que o banquete é bonito. Muitas das vezes o que o inimigo oferece é bom no início, mas a palavra de Deus diz: há caminhos que parecem bons, mas no final ele leva à morte. Eu não lembro o versículo, mas eu creio que é isso que a palavra de Deus fala. Eu quero te dizer o seguinte: não negocie, largue o pecado, entre em arrependimento. E de repente você pode dizer assim para mim, Cleidiane, é tão difícil deixar, é tão difícil largar. É verdade, queridos, é difícil mesmo. Porque esse é o caminho de Jesus, é o caminho estreito. Se fosse fácil, queridos, todos passariam, mas nem todos vão passar. Mas eu te convido, você que está assistindo aí na rede social, Deus está te convidando para passar nesse caminho. Deus está te convidando para se arrepender. Deus está te convidando para largar esse pecado. Esse pecado, ele pode ser doce hoje, mas ele vai amargar amanhã. Sabe, queridos, eu te convido. Entre em humilhação, entre na presença, entre em oração. E você vai conseguir ter força para deixar tudo aquilo que te impede de conhecer verdadeiramente quem Jesus é para a tua vida. E eu quero finalizar essa palavra porque quando eu estou lendo a palavra, eu já compartilhei aqui nas redes sociais que eu dou uma estudada no contexto, né, dela, quem fala o livro e tudo mais. Depois que o rei Salomão assumiu, existiu um reinado também injusto, né, nesse período todo, mas também existiu um reinado justo, que foi do rei Josias, o rei Ezequias, e teve um grande mover de Deus nesse tempo. E o mais interessante que Deus falou no meu coração nesse contexto, para me finalizar contigo, espero que não fique longo esse vídeo. Sabe, queridos, esse rei, eu vou te dar o exemplo, porque tudo tem na palavra, não tem nada que você diga, eu estou falando da boca para fora, não, tudo tem na palavra. Queridos,
Esse rei, ele intercedia pelo povo de Judá. O povo de Judá, ele estava, né, daquele jeito com Deus. Ele estava desagradando o coração de Deus. Deus estava dizendo para Judá, olha, tá vindo, né? Tá vindo um cativeiro aí, se arrependam. E Judá permanecia pecando. Judá permanecia com o coração endurecido. Judá não se rendia. E aí o que acontece, queridos? Mas Deus ouviu a oração desse rei. E sabe o que Deus fez? Existia o povo de Israel e o povo de Judá. Israel foi primeiro para o cativeiro e depois foi o povo de Judá. Tu sabe quantos anos? Foram mais de um século estendido para que esse povo fosse cativo. Sabe por quê? Só pela oração do rei Ezequias. Isso é muito forte, queridos. Sabe, eu fiquei muito passada quando eu li isso, porque a Bíblia tem tudo. Muitas vezes a gente não sabe, por isso que a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade, ela vos libertará. Muitas vezes nós somos cativos em algo porque nós não lemos, nós não buscamos conhecimento. A palavra de Deus tem tudo. Gente, poderia ser tudo diferente do que nós estamos vivendo hoje, se em vez de orássemos, sabe, somente sem amor, se em vez da gente orar, sabe, não nos humilharmos, sabe, nos humilhássemos, tudo poderia ser diferente. Nós poderíamos estar vivendo um novo contexto, mas ainda dá tempo. Vou te dizer que ainda dá tempo. Eu fiquei tão animada com essa palavra do dia de hoje. Ainda dá tempo, ainda tem esperança para a minha vida, ainda tem esperança para a tua vida, tem esperança para os teus sonhos, tem esperança aí para quem que você está orando. Eu quero te dizer, ainda dá tempo. O Senhor está dizendo que a chave está em se humilhar. A chave está em orar em amor. A chave está em reconhecer quem Deus é e quem nós somos. O Senhor falou algo muito forte no meu coração. E eu quero finalizar com essa mensagem. O Senhor falou o seguinte: filha, o problema não é oração. Existe muita gente orando, mas existe pouca gente se humilhando. E o que eu tenho pedido para o povo é humilhação. Não é humilhação porque Deus quer que você, sabe, esteja ali nos pés dele, sabe? Não, vou me humilhar, eu vou maltratar esse povo, não, queridos. O que Deus quer é o reconhecimento de quem você é e de quem Deus é. Quando nós reconhecemos o que Ele fez por nós, quando nós reconhecemos que sem Ele nós nada podemos fazer, tudo muda. E eu espero muito que mude essa palavra, né? Que mude o teu coração com essa palavra. Não por mim, mas porque eu sei que é o Espírito Santo que faz. Eu espero muito que você tenha gostado dessa mensagem, nesse lugar tão lindo. Hoje eu estou aqui no Parque da Residência, já fiz vídeo, já coloquei o endereço, mas vou colocar aqui de novo o endereço desse local para você aqui na descrição do vídeo. Hoje eu estou aqui porque está bastante sol aqui no Pará, que é normal o nosso sol, né? Mês de julho. Obrigada se você ficou até o final. Temos palavra no canal dia de terça, quinta e sábado para abençoar teu coração. Mas tem dias que o Senhor me dá uma palavra, eu entro ao vivo, como no dia de ontem, teve uma palavra muito abençoada lá ao vivo, e Deus tem ministrado no nosso coração. Obediência gera bênção, então independente da hora o Senhor dá uma palavra, a gente vai lá e faz. Mas os dias de postagem aqui no canal é dia de terça, quinta e sábado. Fica comigo, assista o vídeo até o final, e se te abençoou, se falou contigo essa palavra, compartilha com o maior número de pessoas, deixa o seu like. Aqui eu vou deixar o Instagram, né, da rede social, que estou lá no direct de vez em quando, né? Eu entro lá para ver se tem alguma mensagem, manda teu testemunho, manda pedido de oração. Estamos intercedendo por pessoas do ônibus, da internet, por pessoas que nos encontram, têm pedido oração. Tenho certeza que, né, a nossa oração tem alcançado o céu pela graça de Deus, misericórdia dele, bondade dele, que sem isso nós não somos nada. Então, se inscreva no canal. Por que você não se inscreve nesse canal tão abençoado? Se inscreva no canal, se te abençoou, se inscreva no nosso canal. Eu tenho certeza que as mensagens elas vão tocar o teu coração em nome de Jesus. Fiquem todos com Deus e tchau!